Olá meus caros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre algo que aparece muito nos livros didáticos, na escola e que inclusive foi uma das primeiras grandes mentiras que eu acabei desmentindo para mim mesmo, que deu origem inclusive a todo o meu slogan, né? Deixe de ser enganado, que é o mito da Idade Média, o mito da Idade das Trevas, da Dark Age. Então hoje nós vamos falar sobre a origem deste mito. Quando começou, quando as pessoas, os historiadores começaram a falar sobre a Idade Média com esta visão preconceituosa de Idade das Trevas. Então preste muita atenção aqui no vídeo de hoje que eu vou explicar tudo isso para você. Vamos lá. Nós tivemos mais ou menos 4 fases da destruição da Idade Média, né? De tentativas de destruição deste grande período de 1000 anos, que foi um período assim incrível para a formação do Ocidente, porque durante esses 1000 anos nós tivemos a formação da cultura ocidental. Muito se diz por aí de que a cultura ocidental nasceu a partir da filosofia grega, do direito romano e da ética judaico-cristã. Isso, gente, não está correto. Eu sei que até mesmo o Papa Bento XVI já tenha mencionado isso, mas o correto é dizer que toda a cultura ocidental surgiu pela Igreja Católica. Inclusive há um livro muito bom que eu indico do Thomas Woods, A Igreja Católica e a Civilização Ocidental, a Fundação da Civilização Ocidental. Agora me deu um branco aqui, eu não me recordo o título exato do livro, mas o historiador Thomas Woods ele mostra como que a Igreja, a instituição católica, ela foi a responsável por dar todas as bases que hoje as pessoas vivem na modernidade, conceitos básicos de sociedade, da jurisprudência, da organização de sociedade que foi ensinada pela Igreja. Então, quem pegou, a instituição que pegou os elementos lá da cultura grega, da cultura romana, da cultura hebraica, da cultura antiga, reuniu isso e criou uma coisa nova, que foi a civilização medieval, que foi a cristandade, foi a Igreja Católica. Então, a Igreja é que foi a instituição que civilizou, que fundou o Ocidente, a cultura ocidental, a partir destes elementos da antiguidade, pois era ela a única instituição que existia antes da queda do Império Romano e continuou existindo depois da queda do Império Romano. Inclusive, Santo Agostinho, no livro A Cidade de Deus, ele menciona que este fato da Igreja ter sobrevivido à queda do Império Romano é uma das amostras de que a Igreja ela é uma instituição divina, porque todas as outras instituições elas foram destruídas, exceto a Igreja Católica. Mas isso é um tema para um outro vídeo. A Idade Média, ela então foi essa idade importantíssima de formação da cultura ocidental. Porém, houve 4 tentativas de destruição da imagem da Idade Média que, infelizmente, ainda está no senso comum de muitas pessoas. A primeira ocorreu no período renascentista. Por volta do século XIV, o movimento renascentista, um movimento cultural que visava fazer com que a cultura greco-romana, cultura pagã greco-romana, ela voltasse para o âmbito social. E, até então, a Igreja, o que ela fez? Ela pegou aquilo que havia de bom nos gregos, aquilo que havia de bom no Império Romano e ensinou os povos. Mas haviam elementos na antiguidade, nessas culturas, que eram ruins. A escravidão, a visão de que a mulher era um ser inferior, de dignidade inferior ao homem, a sexualidade desregrada que havia nessas culturas pagãs, elas começam agora a retornar com o Renascimento. Inclusive, é muito interessante a gente perceber, por exemplo, que havia escravidão na Antiguidade, que não vai existir escravidão na Idade Média e que volta a escravidão na Idade Moderna, né? Não existe escravidão nos países católicos. Inclusive, vou gravar um vídeo sobre isso, basicamente, para explicar para vocês. Então, os renascentistas, quando chegou o momento deles iniciarem esse processo de renascimento da cultura greco-romana pagã, eles precisavam falar mal dos medievais. Então começou aquelas ideias de dizer a Idade Média é a idade
da falta de conhecimento, de que ninguém sabe nada. Nós somos os renascentistas, nós é que redescobrimos a razão que foi ocultada pelos medievais, pela igreja, nós que agora vamos trazer novamente os elementos culturais da civilização que foram omitidos. Os renascentistas, eles começaram com esta propaganda proposital para reforçar a ação deles. E isso vai continuamente sendo feito por eles, porém vai receber alguns acréscimos em outros 3 movimentos. O segundo movimento foi o movimento da Revolução Protestante. Os protestantes, eles precisavam realizar fundamentar a ação de Lutero. Para fundamentar esta ação deles, eles precisavam iniciar uma ideia de que a igreja ela se corrompeu, que a igreja medieval ela se corrompeu, de que a igreja no tempo de Cristo era uma, que lá no tempo dos apóstolos era outra, e que depois de Constantino e durante a Idade Média a igreja se corrompeu e que a partir dessa corrupção da igreja se fazia necessário o ato de revolta de Lutero. Eu gosto de usar esse termo revolta e revolução, que é um termo usado pelo historiador Hilary Belloc, que foi o responsável pela conversão de Chesterton ao catolicismo. Ele usa esse termo porque foi de fato uma reformulação em todo o modelo da cristandade. O historiador Christopher Dawson, no seu livro O Fim do Ocidente, se eu não me engano, né? Tem um que é a formação do Ocidente, a formação da cristandade, e o segundo agora é o fim da cristandade, não me recordo agora de cabeça, enfim. E ele menciona como que a cultura, o modelo social, a organização social sofreu um impacto muito grande com a reforma protestante. Então, por isso, eu não uso o termo reforma, acabo usando o termo revolução. Isso pode ser um tema para um outro vídeo futuro. Mas, enfim, então, nesse ato de fundamentar as ações de Lutero, inicia-se uma propaganda histórica de afirmar que a Idade Média foi uma idade de perversidade. Aí inicia todas aquelas visões erradas sobre a Inquisição, sobre as Cruzadas, sobre a Igreja ser detentora das Sagradas Escrituras, de esconder, que até hoje nós temos isso, né? A igreja esconde a sabedoria do mundo que ela encontrou no Museu do Vaticano. O Museu do Vaticano lá, você, como se fosse você entrasse dentro do Museu do Vaticano e descobrisse assim coisas mirabolantes, a Atlântida, entrasse lá e chegasse nos ETs, enfim, aquelas coisas bem sensacionalistas que o The History faz em muitas das suas séries. Então as pessoas elas acreditam muito nessa ideia de que a igreja ela omite as coisas, esconde, que ela tem uma sabedoria escondida, por isso que ela se mantém no poder, sabe? Tem essas coisas lá do Código da Vinci, essa palhaçada, isso ainda está no imaginário das pessoas. Quando é que isso começou? Como é que essas ideias começaram de que a igreja controlava a mente das pessoas, de que a igreja ela fazia essa dominação intelectual das pessoas? Isso começa com a Reforma Protestante, a Revolta Protestante, perdão, começa com isso. E aquela ideia dos renascentistas, né? Inclusive o próprio Lutero ele era um renascentista, vai dar força para esta ideia ficar ainda maior e ganhar mais força, principalmente ali nos países nórdicos, na região que foi impactada pela ação de Lutero, Henrique VIII, de Calvino e de tantos outros responsáveis da expansão das ideias protestantes. Porém, o grande impacto desta visão errada da Idade Média se dá no Iluminismo. Quando os historiadores iluministas, os pensadores iluministas começaram a reescrever a história da França, eles precisavam reescrever e omitir da história da França toda a importância que a Igreja e a monarquia exerceram, porque a França ela nasceu, inclusive eu vou gravar um vídeo só sobre isso, só sobre a conversão de Clovis. A França ela nasceu da conversão de Clovis, rei dos francos, primeiro rei da França,
ao catolicismo quando ele foi batizado por São Remídio. Então a França ela é ligada a partir dessas duas instituições, monarquia e igreja. O Vicente está dando uns gritos aí, tá falando aí, não tá cantando ao fundo. Não sei se vocês estão ouvindo. Enfim, é uma figurinha. E aí o que acontece, né? Essas duas instituições, a gente olha para a história da Revolução Francesa e a gente vê que as duas instituições que fundaram a França são aquelas que são atacadas. Então, os historiadores eles precisaram reescrever a história da França de um modo que as pessoas começassem a ter um olhar para essas duas instituições que a fundaram, um olhar de recusa, um olhar de que, olha, essas instituições elas só nos oprimiram. O primeiro e o segundo Estado, ele só oprimiu o terceiro Estado, ele só controlou a população, ele só obrigou a população a ficar na pobreza. Então, com o aumento absurdo dos impostos, o aumento do dízimo, essas coisas, a igreja e a monarquia controlam as pessoas. E eles passaram a reescrever a história da França, trazendo essa ideia de que eles eram os iluminados, iluminados, detentores da luz, né? Os Illuminatis, aqueles que dominam a luz, aqueles que controlam a sabedoria. Então, os franceses da Revolução eles eram extremamente orgulhosos, vaidosos, ao ponto de dizer que ao longo de milênios ninguém sabia nada, mas agora chegou Voltaire, chegou Diderot, chegou Rousseau, e agora eles defendem a liberdade, a fraternidade, a igualdade, e todo mundo será agora perfeito, todo mundo será igual, todos nós viveremos num eterno paraíso nesse mundo. Porém, eles esqueceram de finalizar o slogan, né? As pessoas não conhecem o slogan inteiro. Liberté, igualité, fraternité ou la mort. Ou seja, igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade ou a morte. Ou seja, se você não quiser a minha igualdade, não quiser a minha fraternidade, não quiser a minha liberdade, aquilo que eu penso sobre liberdade é a sua morte. E é exatamente isso que vai acontecer. O primeiro genocídio da história da humanidade é o genocídio dos 200 mil cristãos católicos que viviam na Vendéia, que vão morrer pelo Estado Revolucionário Francês. Então a Revolução Francesa, ela expandiu para o mundo todas essas visões da Idade Média como Idade das Trevas, porque isso veio dos Illuminatis, veio dos pensadores iluministas. Eles começaram a defender toda esta ideia e a partir da defesa desta ideia, eles começaram a realizar a reescrita da história da França, e aí ficou a Idade das Trevas. Então existia a Idade Clássica, a Idade da sabedoria, do conhecimento lá na cultura greco-romana. A Idade Média veio como aquela Idade das Trevas, inclusive Idade Média é uma coisa mediana, medíocre. O nome Idade Média já é ruim, medieval, vem dessa ideia de mediocridade. E agora vem o período da modernidade, o período das luzes, o período do conhecimento, o conhecimento volta. Então, o terceiro movimento foi o grande impacto destas mentiras, que começam lá no Renascimento, no século XIV, e depois no século XVI ganham força, meados do século XIV, início do século XV, podemos dizer aí, o movimento renascentista. Aí no século XVI ganha força com a Revolução Protestante. No século XVIII, com a Revolução Francesa e os pensadores iluministas. Porém, no século XX, isso vai ganhar mais um impacto agora com o materialismo histórico marxista. Porque os materialistas históricos, eles olhavam para a história, observavam a história, sempre a partir de uma ótica materialista, onde a economia é o centro da sociedade e que esta estrutura econômica ela é sustentada por uma superestrutura que foi criada
para manter aquela estrutura de maneira hegemônica. Então, a religião, ela é algo, uma criação para controlar a cabeça dos povos. E unindo essa visão materialista de mundo, essa cosmovisão materialista da história, a estas mentiras, o marxismo, com a sua expansão, principalmente aqui no Brasil, dentro da área de história, vai ganhar ainda um impacto maior. Aí os historiadores marxistas vão fazer toda uma análise da religião como uma instituição dominadora, uma instituição ideológica. E aquelas mentiras que foram criadas lá no Renascimento são reforçadas pelo materialismo histórico e passam a ser difundidas com a expansão da ideologia marxista dentro das universidades. A ideologia marxista, então, ela leva esses princípios e até hoje nós temos aí professores que falam sobre a Idade Média como Idade das Trevas, ainda baseado em mitos e propagandas iluministas, renascentistas e protestantes a respeito das cruzadas, da Inquisição, de que a igreja escondia a Bíblia e tantos outros mitos medievais. E esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer aqui a respeito da Idade Média, mostrando para você que essa Idade Média, Idade das Trevas, não é bem assim. Então nós começamos aqui com um vídeo para mostrar de onde que saiu a ideia da Idade das Trevas. Então foram esses 4 movimentos e agora a gente vai percorrer um longo caminho em direção ao conhecimento maior deste período medieval, que é um período muito importante que nós precisamos aprender, que infelizmente está sendo retirado da escola. Os pais não estão sabendo, mas a Idade Média, o conteúdo a respeito da Idade Média está sendo cada vez mais tirado dos programas nacionais de educação, da base nacional e tudo mais. Por quê? Porque eles não querem que os seus filhos saibam o que é a Idade Média. Porque se eles saberem o que é a Idade Média, aqueles princípios ideológicos não vão ficar tão firmes. Isso eu vou falar num próximo vídeo para vocês. Um abraço, meus caros, e aguardo vocês no meu próximo vídeo. Um abraço, Deus abençoe.